A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, nesta manhã de domingo para ministrar a Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando um tema maravilhoso, essa escola que tem a direção do nosso pastor-presidente, pastor Cisac Valadares, que nos dá a oportunidade de dividirmos o conteúdo das lições juntamente com os irmãos. Eu fico muito feliz quando observo que nós estamos em nossas escolas bíblicas dominicais, mês após mês, trimestre pós trimestre, aprofundando-nos e nos precavendo como igreja dos dias difíceis que nós estamos enfrentando na terra, de um abandono do elo do homem com Deus. E nessa temática nós estamos estudando nesse trimestre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Pastor Douglas Batista é o escritor e nos leva às profundezas de uma realidade que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Antes de nós darmos início à lição de número 4, já que nós iniciamos esse trimestre já vendo no início maravilhoso de ensino, onde vimos na lição número 1, a igreja diante do espírito da Babilônia. Na lição número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. A lição de número 3, o perigo do ensino progressista. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o humanismo. Quando a criatura vale mais que o Criador. Gostaria de te convidar aí na tua casa, para que você fechasse os teus olhos. Nós vamos orar a Deus, pedir direção, sabedoria, já que esse é um tema extremamente sério, importante, relevante, e que o Espírito Santo de Deus possa nos instruir nesta lição. Querido Deus e eterno Pai, eu te dou graças pela oportunidade deste dia, da nossa vida, a oportunidade de estarmos na Tua presença nesta manhã. Eu peço direção, sabedoria, graça, que o Senhor invada os nossos corações, que o Espírito Santo encontre espaço para agir em nós, ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos, como igreja de Cristo, como corpo do Senhor, para que possamos vivenciar a Tua palavra plenamente, viver uma vida de santidade, de compromisso contigo, nos desviando do mal. Fale em nosso coração nesta manhã, ensina-nos a andar em pastos verdejantes, em caminhos corretos, em trilhos certos. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Meus queridos, nós vamos ver então a lição de número 4, quando a criatura vale mais que o Criador. Vamos aí ao texto áureo da nossa lição. Texto áureo. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 1, versículos 25. A verdade prática, a exaltação da criatura acima do Criador, é a usurpação da glória divina, pela mentira e vaidade humana. O texto de referência, a leitura bíblica desta manhã, se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no primeiro capítulo, dos versículos 18 ao 25. E diz assim a palavra de Deus: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus,
nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Meus amados, o objetivo da nossa aula de hoje, os objetivos da nossa aula de hoje são 3. Primeiro, identificar as consequências da irreligiosidade e culto à criatura. O segundo objetivo é compreender a origem histórica do humanismo e seus desdobramentos em nossa cultura. E o terceiro objetivo é conhecer os tipos de auto-idolatria e as orientações bíblicas para escapar desses males. Amados, nós estamos vivendo dias de uma completa inversão de valores. A nossa palavra-chave, o tema principal da nossa aula de hoje, vai ser antropocentrismo, que é um conjunto de ações ou doutrinas filosóficas que colocam o homem, antropocentrismo, colocam o homem no centro de todas as coisas. Também é chamado de humanismo, que é uma herança cultural, que vem lá desde o século XIV, através da Renascença, do Renascimento, vem se desdobrando de muito tempo atrás. Contudo, nós sabemos que a verdadeira identidade humana não se encontra no antropocentrismo, mas nos ensinos das Escrituras Sagradas, cujo Criador Todo-Poderoso é soberano sobre todas as coisas. Dentro dessas inverdades, dessas narrativas, eu gostaria somente de me utilizar de um texto de apoio do pastor Douglas Batista para dar introdução a essa lição, falando um pouquinho sobre o desprezo à verdade. Já que nós vivemos em tempos de pós-modernidade, ou também pós-verdade, né? O dicionário de Oxford define pós-verdade como aquilo que é relativo ou referente a circunstâncias nas quais os fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais. Ou seja, tudo aquilo que é concreto, tudo aquilo que é fato, que é objetivo, não move o interesse das pessoas tanto quanto os apelos à emoção e às crenças pessoais. É uma inversão de verdades e de valores. Os fatos significa que a verdade perdeu a importância e o valor. Os fatos e a realidade são desprezados e escolhe-se acreditar na narrativa. Esse movimento afeta a imprensa, afeta a política, afeta a justiça, a economia, a religião e o cotidiano da vida em sociedade. Essa desconstrução da verdade é uma das principais estratégias secularistas de oposição ao cristianismo. Acerca desse tema, Isaac Pereira argumenta no seu livro, em 2009. Ele escreve o seguinte: de maneira inconcebível, as igrejas deram lugar à pós-verdade. Crescem aqueles que negam as questões mais basilares da fé, sob o argumento de ser matéria de interpretação pessoal. Inventaram, por assim dizer, um pós-evangelho, que retira de Deus o protagonismo e a autoria, pondo o homem no lugar de preeminência, assim como sugere o progressismo e o liberalismo teológico.
Parafraseando o filósofo alemão, não há verdades bíblicas absolutas, apenas interpretações pessoais. A pós-verdade nada mais é do que uma mentira maquiada, com o objetivo de fomentar o sistema enganoso deste mundo. Esta já era prevista, como está lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 4, e se tornou uma excelente oportunidade para o cristão se destacar como um pequeno farol que defende, compartilha e expõe com clareza a verdade factual. Eu quis compartilhar esse texto com os irmãos, porque o assunto que nós trataremos é um assunto extremamente sério, é uma realidade que nós vivemos de uma sociedade que tem invertido os seus valores e tem conquistado muitos adeptos, no sentido de que as verdades não são mais absolutas, de que não há mais fato real, de que nós podemos e devemos experimentar coisas e situações diferentes, de que o prazer deve estar acima de tudo, de que as coisas objetivas, como uma família tradicional, como um pai, um homem, a sua esposa e seus filhos de mão dadas entrando numa igreja, ser algo absurdo. Tudo isso nós estamos vivenciando em nossa geração. Para dar introdução à nossa lição, a soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do Criador. A autoidolatria, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. A lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Então nós vamos entrar aqui no primeiro tópico, sendo a palavra-chave antropocentrismo. O primeiro tópico é o desprezo à verdade. É um tópico extremamente sério, profundo, porque é de se lamentar que nós estejamos vivendo isso. Nós observamos que em todas essas gerações, esses séculos que vieram, o homem, ele não evoluiu. Ele evoluiu em alguns sentidos, na ciência, ele evoluiu na tecnologia, mas no seu relacionamento com Deus, ele não evoluiu. Infelizmente, o pecado, a natureza caída humana, continua afastando o homem de Deus. E esse homem, distanciado ou distante da verdade divina e da vontade divina, ele dá lugar ao adversário das nossas almas, que o conduz de forma enganosa a momentos de prazer, a momentos de uma liberdade que não é real, a prazeres instantâneos que, ao invés de libertar o homem, acaba o aprisionando. E é isso que nós veremos. E o início dessa derrocada, dessa queda, está no desprezo à verdade. Nós já aprendemos a respeito da origem do pecado, que ele se inicia através de uma desobediência. Quando lá no Éden, Deus deu uma determinação ao homem: pode se alimentar de todas as árvores que você está vendo plantado nesse jardim, somente da árvore do conhecimento do bem e do mal é que você não pode comer. E aí o inimigo, ele entra na mente da mulher através da serpente, vendendo o mesmo mal que o fez cair das regiões celestiais. O desejo de ser igual a Deus, o desejo de estar no centro das atenções, o desejo de a soberba, né? O desejo de ser maior, o desejo de ser grande. E por conta disso, o homem, a mulher,
acabaram caindo em pecado, em desgraça, e tudo aquilo que era puro, que era belo, que era perfeito, acabou se tornando em imperfeições. A moral do homem foi corrompida, a ética foi corrompida, a saúde foi corrompida, porque o pecado esfacelou tudo aquilo que Deus tinha criado de puro e correto no homem. E o homem, ele seguiu distante de Deus, e ele ainda segue distante de Deus, e cada vez mais distante de Deus, quando ele não reconhece a palavra de Deus, não reconhece a Deus, despreza as verdades, e assim ele vai se distanciando, assim ele vai se aprofundando no lamaçal de pecado, de erro, de enganos e de mentiras e de ilusão. O início dessa lição fala sobre desprezo à verdade. O primeiro subtópico fala sobre a impiedade e a injustiça. O termo impiedade é a tradução do grego azebeia, que significa irreligiosidade. Ele refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Isso é completamente insensato, mas a impiedade, ela refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. É só nós olharmos para a sociedade e nós vamos encontrar inúmeras e inúmeras pessoas que vivem assim, simplesmente como se Deus não existisse. O vocábulo injustiça vem do grego adikia, e significa sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com o próximo. Ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada. Sua idolatria, o culto à criatura, a perversidade e a depravação moral que expressam a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina. Alguém pode até dizer, mas como que pode ser essa decisão deliberada em desprezar a verdade divina? Irmãos, tem formas de Deus se revelar ao homem. Tem a revelação de Deus, que é a revelação geral, que é através da natureza. Porque existe uma fagulha divina em cada ser humano. Ainda que corrompida pelo pecado, existe uma fagulha moral, ética em cada ser humano. Quando o ser humano olha para as coisas criadas, fica evidente que somente um ser todo-poderoso poderia criar todas essas coisas. Então o homem jamais será considerado indesculpável ao dizer que ele não conheceu a Deus e por isso que ele caiu, por isso que ele errou tanto. Porque todas as coisas falam e mostram a grandeza de Deus. No versículo 18 do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos está escrito, como nós já lemos: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pôde conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Preste atenção no versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem. Olha o que Paulo escreve. Essas coisas se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Para quê? Para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então esta é a realidade do desprezo à verdade no sentido da impiedade
que é a decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. E da injustiça, que é levar uma vida sem retidão, tanto para com Deus, quanto para com o próximo. Essa investida contra o temor a Deus e a relativização do pecado aprisiona e cauteriza a consciência humana. Tais ações provêm da recusa do homem em glorificar o Criador. Então nós vemos, é como se fosse uma foto social, quando nós falamos sobre impiedade e injustiça. A impiedade e a injustiça estão passeando em cada esquina, em cada rua, em cada bairro, em cada cidade do nosso país, da nossa nação, do nosso continente, de todo mundo. A impiedade e a injustiça são visíveis aqui no Brasil, na Europa, na Ásia, na Oceania, na América do Norte, em todos os continentes. É um retrato da sociedade de hoje. Uma sociedade que não quer o Criador. Uma sociedade que despreza o Criador. Uma sociedade que não aceita a verdade. Uma sociedade que cria suas próprias narrativas de verdade. E vive em função delas. Seguindo a escuridão assombrosa que a eternidade as revelará. Quando eu vejo um tema como esse, uma realidade como essa da sociedade, o meu coração, ele se entristece por ver almas que estão sendo levadas e conduzidas ao inferno por conta de uma cegueira espiritual, por desprezar as verdades que estão tão claras e patentes aos nossos olhos. É impossível que alguém veja o cuidado que Deus tem através de todas as coisas, do ar que respiramos, através do alimento que nasce, que brota da terra, das frutas, das árvores, do céu tão lindo, das estrelas tão brilhantes, de todas as coisas magníficas que nenhum homem seria capaz de fazer. É triste perceber como muitas pessoas olham para tudo isso e desprezam os feitos do Criador do universo. Mas a consequência disso é o que nós ouvimos num culto, num domingo desses, a respeito dos infernos reais da Bíblia, onde o presbítero, nosso irmão Saulo, falou muito a respeito da realidade das almas que morrem e vão sem Deus. Então nós vemos uma conduta, uma forma de vida que despreza a presença do Criador, que dá ênfase, que dá foco para os desejos, para a realização dos prazeres pessoais. O subtópico de número 2 fala sobre a insensatez humana, ou a loucura humana. O apóstolo Paulo assegura que a revelação de Deus por meio da natureza faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador. Por isso, ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina, nem do seu eterno poder. Não obstante, mesmo em contato diário com essa revelação, o homem iníquo não glorifica a Deus, nem lhe rende graças. Em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse divino. Olha o que está escrito no livro do Gênesis, no capítulo 3, no verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Essa era a consequência de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem cresceu, quis crescer, passou a viver da mesma síndrome do diabo, a síndrome de querer ser grande, querer ser igual a Deus. Durante toda a história da humanidade nós vimos homens, reinos,
poderosos, homens que quiseram crescer, que quiseram ser o centro das atenções, que quiseram ser igual a Deus, que quiseram ser grandes, mas todos eles foram abatidos, todos eles tombaram no pó. A maior parte deles, hoje, são somente pó. Já não existem mais. E o Deus que fez os céus e a terra é eterno. Ele continua agindo, sempre agiu, continua vivo, trabalhando e sempre continuará. Então, por causa das especulações pretensiosas de seu coração e de sua autoidolatria, tanto o seu raciocínio quanto o seu intelecto em relação à verdade tornam-se inúteis. Suas ideologias rejeitam, pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral. Meus amados, os homens perdem total sensatez quando eles estão já distante de Deus. Quando eles passam a desprezar a Deus, já é uma insensatez, já é uma loucura. Mas são homens usados pelo inimigo, que através da sua pretensa intelectualidade, convencem a muitos de que as suas teorias, as suas teses a respeito da vida, a respeito da eternidade, a respeito do futuro, são verdadeiras. E muitas pessoas cegas de entendimento, que também andam sem Deus, que também desprezam as verdades absolutas, o seguem. E é como se um cego desse a mão a outro cego e caminhassem numa rua movimentada. E assim eles vão. Então são consequências muito graves do homem que deposita toda a sua esperança, todo o seu futuro, no seu próprio intelecto, na sua própria capacidade. Acha que é dono de todo o seu presente e do seu futuro, que é capaz de sozinho guiar a sua própria vida. Graças a Deus, que quando o Espírito de Deus entra em nós, que quando nós reconhecemos que nós somos necessitados de um Salvador, o Senhor torna o nosso coração cada vez mais humilde, para reconhecer as nossas limitações. Nós já não somos vendidos a essa ideia de que somos capazes de todas as coisas, de que somos super-heróis para cuidar da nossa própria vida. Mas a partir do momento que o Espírito Santo de Deus entra em nosso coração, nós reconhecemos a necessidade de um Salvador, de alguém que cuide de nós, de alguém que nos guie. E é por isso que nós estamos sempre em contato com Deus. E isso é maravilhoso, porque nos dá segurança. Enquanto os homens andam somente guiados pelas suas próprias vaidades, pelas suas próprias ideias, eles estão aí tombando, caindo, errando, perdendo. Mas aquele que está firmado na rocha que é Cristo, esse vai permanecendo, esse segue caminhando, esse segue firme, sabendo qual é o seu alvo, qual que é o seu objetivo. O subtópico de número 3 fala sobre o culto à criatura. Ao rejeitar a Deus e suas leis, os filhos da ira, vamos ler, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então o apóstolo Paulo deixa muito claro que aqueles que andam nos desejos da carne, satisfazendo o próprio eu, fazendo a vontade da carne, satisfazendo os desejos do seu próprio pensamento, estes são por natureza filhos da ira.
Então, ao rejeitar Deus e as suas leis, os filhos da ira são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos. Dentre eles, a impureza sexual, a degradação e a degradação do próprio corpo. Olha o que Paulo escreve. Primeiro capítulo aos Romanos, versículo 24. Isso é muito triste, irmãos. Pelo que também Deus os entregou, as concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. A porta da graça está aberta. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele reconciliou o homem com Deus, para que o homem faça parte dessa reconciliação. O homem crê em Jesus. A voz da cruz, ela vai chegando aos corações dos homens, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O homem passa a crer em Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus entra no seu coração e ele começa a transformar o homem, resgatando-o da sua natureza caída e trabalhando no seu ser, moldando-o gradativamente. E o homem vai crescendo na graça, vai crescendo no conhecimento, na sua relação com Deus, ele vai se desenvolvendo, ele vai ganhando experiências espirituais, a sua fé vai aumentando, ele vai se aproximando de Deus, vai andando num caminho certo, vai andando em trilho reto. Deus vai cuidando da sua vida, vai dando a ele esperança de futuro, e assim o homem vai vivendo com Deus. Essa é a relação do homem que se aproxima e se relaciona com Deus. Ele é livre, ele é liberto da escravidão, do pecado e da morte, e ele passa a ser dependente de Jesus. Tudo para ele precisa de Jesus. Ele vai tomar uma decisão na sua vida, ele pede direção para Deus. Senhor Jesus, me abençoa, direciona os meus passos. Senhor, aquela porta de emprego, Pai, se for da tua vontade, abre aquela porta de emprego. Se não for da tua vontade, fecha aquela porta de emprego. O homem que anda com Deus, ele tem consciência de que, seja indo para um lado, seja indo para o outro, sendo abençoado hoje ou abençoado amanhã, tendo dificuldade hoje ou tendo dificuldade amanhã, ele segue confiando que Deus está cuidando dos seus passos em todo o tempo. Essa é a vida de um homem com Deus. Agora, esses daqui, que nós estamos vendo na lição, são aqueles que desprezaram as verdades de Deus. São aqueles ímpios que tomaram a decisão de viver como se Deus não existisse. São aqueles que, mesmo tendo a oportunidade de receberem a graça divina, de se renderem a Jesus, de viverem uma vida abençoada com Deus, eles optaram por vivenciar ou por viver a vida de acordo com seus próprios interesses e ideais. Esses homens então começam a viver uma vida de concupiscência, de pecados, de enganos, de libertinagem. Vivem em busca de prazeres, vivem à mercê dos seus desejos pecaminosos. E naturalmente, o Deus que é santo e que é poderoso, os deixa à mercê da sua própria sorte. Vocês querem viver assim? É esse o modelo de vida? A porta da graça está aberta. É esse o modelo de vida que vocês querem viver? Deus então os entrega às concupiscências do seu coração. E então eles vão viver todo esse engodo, todo esse mal, toda essa maldade. E vão viver uma vida desfrutando disso. Isso é muito triste. A vida de um homem sem Deus. A vida de um homem distante de Deus. De um homem que está aprisionado sob a égide, sob a bandeira de viverem livres de qualquer, o que eles chamam hoje, de opressão religiosa, de um Deus que dita regras, de uma igreja que dita regras para se viver. Isso é uma coisa absurda, dizem por aí. Vocês viverem regrados, tendo que cumprir isso, cumprir aquilo outro. Eu não, dizem eles. Eu sou livre para fazer o que eu quero, para viver da forma como eu quero. Lê do engano, meus irmãos.
são prisioneiros, são escravos dos prazeres que acabam hoje e são insaciáveis, porque amanhã eles querem ir mais fundo. É como a droga que vicia, e eles vão mais fundo procurando mais prazer, e vai chegar um momento que eles não encontram, e aí eles caem nas suas próprias loucuras e percebem que levaram uma vida toda distante de Deus, enganados pelos seus próprios prazeres efêmeros. E aí é tarde demais. Quando sucumbe na terra, quando o homem deita no pó, já não pode mais tomar uma decisão de voltar atrás. Então a corrupção moral do ser humano deriva de sua rebelião contra Deus. A sua natureza caída troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar do seu Criador. Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Nas ciências, a matéria é colocada acima de Deus. É só vocês pesquisarem, meus irmãos. Isso é uma questão da racionalidade humana. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Só creio naquilo que pode ser provado em laboratório. Só acredito se eu puder repetir num ensaio. Irmãos, você acha que Deus caberia num ensaio laboratorial? Então a matéria é colocada acima de Deus. Eles acreditam que o mundo, por exemplo, ele veio de uma explosão de matéria, de um acaso, um Big Bang. Na sociedade, esse é mais um ponto importante sobre a realidade da nossa sociedade. Presta atenção nisso. Na sociedade, o artista, o atleta, o político, ou mesmo o líder religioso, se tornam uma referência de idolatria em afronta ao Criador, que é bendito eternamente. Todas as vezes que nós colocamos alguém ou algo acima de Deus no nosso coração, isso é idolatria. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Então, seguindo, vamos sintetizar esse primeiro tópico. A gente poderia ficar muito tempo nesse tópico, porque o assunto ele é extenso. Mas a perversão moral do homem em desprezar a verdade divina o deixa à mercê dos seus desejos. O que parece ser algo bom é totalmente enganoso. Mais uma vez, é o que aconteceu com Eva no Éden, com Adão no Éden. Não, se vocês comerem desse fruto, vocês vão evoluir. Vocês vão ser igual a Deus. Parecia um argumento bom para Eva ouvir. Mas como tudo que o inimigo lança aos olhos do homem, e todas as consequências do pecado, são mentira, são engano e conduz à morte. Tópico de número 2. Vamos falar um pouquinho sobre a revolução do pensamento humano. O objetivo aqui é compreender a origem histórica do humanismo e seus desdobramentos em nossa cultura. Então vamos falar um pouquinho sobre o renascentismo. O que foi o renascentismo? A Renascença, ela é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI. A característica desse movimento foi seu profundo racionalismo, ou seja, tudo devia ter uma explicação racional. Os renascentistas recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Nessa era medieval, meus irmãos, talvez foi um período escuro da igreja, em que a igreja, na época então única igreja, cometeu vários deslizes doutrinários de conduta, e isso levou muitos a se levantarem contra essa opressão. Nós vivemos a época em que era vendido um pedacinho no céu em troca de dinheiro, etc. As indulgências. E entre
os anos 1300 e pouco, até os anos 1700 mais ou menos, 1700 e pouco, houve um movimento de racionalismo, em que eles recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Durante esse período que coincide com o início da Idade Moderna, que os historiadores marcam a partir da tomada dos otomanos pelos turcos, em 1453 até 1789, que aconteceu a Revolução Francesa, a visão teocêntrica, em que Deus era a medida de todas as coisas, foi mudada por uma concepção antropocêntrica. Então, nessa época surgiram os artistas, os pintores, os escritores, que traziam de forma intelectual. E nós temos que tomar muito cuidado com a intelectualidade humana, porque ela seduz. E eles traziam essa visão para o racionalismo, para aquilo que é racional, aquilo que pode ser comprovado, deixando de lado a fé, a crença, tirando Deus, essa visão teocêntrica de que Deus era a medida de todas as coisas, e colocando o homem como a única medida de todas as coisas. Então, nesse período da sociedade, Deus deixou de ser o centro, e o homem passou a ser o centro. No lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passaram a enxergá-lo a partir das lentes da criatura. Assim, surgiram os primeiros efeitos do processo de secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder o espaço para o racionalismo e o ceticismo. Nesse sentido, a revolução científica e literária que se deu a partir do Renascimento contribuiu para o surgimento do humanismo, que nós vamos estudar em seguida. Mas veja, meus irmãos, como as coisas vão acontecendo passo a passo, e como isso é perigoso. Deus foi saindo de cena, os homens foram colocando a sua razão em cena e colocando o homem no centro das atenções. Foram tirando Deus das suas casas, Deus dos seus lares, Deus das suas escolas, Deus dos seus ensinos, Deus das suas famílias, e foram colocando o homem no centro de tudo isso. E a consequência sempre é desastrosa. Quando ele fala sobre secularização de cultura, ele está falando sobre a mudança de princípios, a mudança de valores, a criação de outras alternativas culturais, porque o homem era levado e tinha uma vida, uma conduta sempre direcionada a Deus, e agora não, agora ele tinha outras alternativas. Parece algo que vivemos hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o humanismo. A Itália foi o principal centro humanista nos fins do século XV. Para o movimento humanista, a ética e a moral dependem do homem. Desculpem. A ética e a moral são relativas, dependem do homem. Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores e não o Criador. Então, os valores bíblicos, aquilo que Deus fala a respeito de conduta humana, no humanismo, perde valor. O que vale é o relativo, aquilo que o homem acha, aquilo que o homem interpreta. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga, perdão, meus irmãos, a fim de desconstruir os livros sagrados. De positivo nessa época, destaca-se a valorização dos direitos do indivíduo. Porém, esta não é uma bandeira própria do humanismo. Afinal de contas, a Bíblia possui um arcabouço de concepções de liberdade e de igualdade. Nós podemos ver aqui em Deuteronômio, no capítulo de número 6, eu não vou ler, porque é extenso, mas do versículo 1 ao versículo 9, nós podemos ver aí a valorização dos direitos do indivíduo. Então depois você pode ler aí na sua casa, Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 ao 9.
que antecedem muitos direitos que apareceram nos tempos modernos. Destaca-se ainda que a Escritura ensina a igualdade entre raças, classe social e de gênero. Subtópico de número 3. Iluminismo e pós-modernismo. O iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18. Os seus adeptos rejeitavam a tradição. Pode observar que todos esses movimentos eles surgem de uma forma revolucionária. Alguém que rejeita estar debaixo de algum tipo de regra. Alguém que quer a liberdade. Alguém que quer sair de algum tipo de prisão, ou que ela considera uma prisão. Então seus adeptos rejeitavam a tradição, buscavam respostas na razão, entendiam que o homem era senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Já a pós-modernidade, ou a modernidade líquida, surge a partir da metade do século XX. Sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que os valores que eram absolutos tornaram-se relativos. O que seria uma sociedade sólida? O que é sólido? Esse celular é sólido. Esse celular tem formato. Eu consigo pegá-lo, eu consigo medi-lo, eu consigo pesá-lo, eu consigo ter parâmetros a respeito dele. O que é líquido? A sociedade líquida é aquela que se encaixa em qualquer lugar. O líquido, se eu colocar ele em qualquer local, ele toma aquela forma. Eu não consigo segurar o líquido na minha mão. A sociedade líquida, ela se refere a isso. A sociedade sólida tem valores, tem princípios, tem bases muito bem definidas. É possível você mensurar, é possível você medir. O que é correto é isso, o que é certo é isso. A verdade, as verdades bíblicas, os princípios cristãos estão embasados na solidez da rocha que é Cristo. Cristo é a rocha é sólida, a rocha nos dá parâmetros, nos dá direções, nós podemos ter norte, ser norteados por ela. A sociedade líquida, como outro dia eu vi um vídeo de um filósofo contemporâneo, Leandro Carnal, explicando sobre esse conceito de sociedade líquida. É uma sociedade que não tem valores aprisionados em nada, não há bases, não há verdades absolutas. Tudo é relativo, o amor é relativo, os desejos são relativos. Nessa sociedade líquida, o meu Deus não necessariamente é o seu Deus, cada um adora do jeito que quer, cada um vive do jeito que quer, Deus é o que eu penso que é. Nessa sociedade líquida as verdades não são mais verdadeiras, não existe mais verdade absoluta. Nessa sociedade líquida eu tenho a minha própria verdade, e a partir da minha construção de verdade você não tem o direito de alterar a verdade que eu acredito. Nessa sociedade líquida, eu sou o que eu penso que eu sou. Se eu achar que eu sou um cachorro amanhã e você me disser que eu não sou um cachorro, você está errado. Certo estou eu. Essa é a sociedade líquida que nós estamos vivendo, em que todas as verdades deixaram de ser verdades. A coletividade foi substituída pelo egocentrismo, em que os relacionamentos se tornaram superficiais. Nessa sociedade líquida, a família perdeu razão de ser. Que absurdo! Um homem, uma mulher se casarem, a mulher se casar virgem com um homem numa igreja, e depois disso eles viverem durante toda a sua vida e terem filhos e filhas, sentarem na mesa de domingo, o avô, a avó, os filhos, os netos. Que coisa brega! Isso não precisa mais. Os amores agora são amplos. Eu posso amar qualquer pessoa de qualquer forma, posso me relacionar com ela sexualmente de qualquer forma. Não tem mais limites. A sociedade líquida não tem limites, não tem parâmetros. Esse é o perigo da realidade que nós estamos vivendo hoje. Cuidado com a sociedade líquida, cuidado com a falta de verdades. Vamos ficar na palavra de Deus, porque ela tem verdades para nós. A palavra de Deus tem verdades para nós.
Então, na busca, nesse contexto, os dois grandes imperativos que marcam esse movimento pós-modernista, quais são? O hedonismo é a busca incessante pelo prazer, é o prazer acima de tudo. Se me dá prazer, não importa se te fere. Se me dá prazer, não importa se é pecado. Aliás, o pecado já não existe mais. O pecado está na mente das pessoas, na interpretação que elas fazem a respeito da palavra de Deus. Esse é o hedonismo. E o outro, o narcisismo. O narcisismo é esse desejo ou esse achismo tão grande a respeito do eu, da autoidolatria, desse conceito de corpo perfeito, como se a gente fosse eterno. É o homem o tempo inteiro olhando no espelho, a mulher o tempo inteiro cuidando de detalhes. Não é que nós não devamos nos cuidar, irmãos, nós devemos nos cuidar da nossa saúde, mas isso aqui se torna em excesso. Na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido, até mesmo o uso das pessoas, o abuso do corpo, a depravação e o consumismo desenfreado. Essa realidade está aí patente aos nossos olhos, é o que nós estamos vendo na sociedade. Esse perigo está rondando as escolas, nossas crianças estão vivenciando próximo dessas inverdades, dessas teorias que às vezes são ditas pelos intelectuais, ou vou chamar de intelectualoides, que estão às vezes em faculdades, ensinando os nossos adolescentes, os nossos jovens, a respeito da relativização das verdades. E nós como igreja temos que defender as verdades absolutas, porque foi assim que Deus instituiu, foi assim que nós chegamos até aqui. É desejo de Deus que nós sigamos esses princípios. Eles nunca fizeram mal à sociedade, eles sempre fizeram bem. Eu nunca participei de união estudantil de jovens, nunca participei de nenhuma revolução estudantil, mas se tem uma causa pela qual eu acredito que vale a pena lutar, são pelas verdades da palavra de Deus, é pelo Evangelho. Essa é uma causa verdadeira e genuína que vale a pena nós lutarmos e defendermos no meio de uma sociedade que às vezes é perversa e que por vezes nos odeiam as nossas verdades, odeiam o que dizemos. Mas nós continuaremos lutando por essas verdades, porque aquele que nos alistou para esta guerra é o nosso Senhor Jesus Cristo, e nós estamos aqui para defender as verdades, para que as nossas famílias tenham direito, aonde quer que nós estejamos, de continuar servindo a Deus, de continuar vivendo as nossas vidas em família, para o bem da sociedade. Sintetizando esse tópico, o desdobramento histórico-cultural do Renascimento culmina na relativização dos valores divinos. Vamos para o último tópico, para finalizarmos. Tipos de autoidolatria. A primeira é a idolatria da autoimagem. A idolatria, como eu já disse, é tudo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Nesse caso, podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado. O apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, amante de si mesmo, avarenta, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus, e hedonista, amante dos deleites. Essa é a realidade de um homem sem Deus. Desse modo, uma pessoa não regenerada tem a necessidade de autopromover-se, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesmo. Ela também anseia por reconhecimento e, de modo ilícito, busca estar sempre em evidência. Contrária à autoidolatria, a Bíblia ensina que a primazia é de Cristo e não do homem. A segunda idolatria é a idolatria no coração. O coração se refere às emoções, à vontade e ao centro de toda a personalidade. Ele também é descrito como enganoso e perverso em Jeremias 17:9. Pois do seu interior saem os maus pensamentos, as imoralidades, a avareza, a soberba e a insensatez. Em vista disso,
Deus condena a adoração de ídolos no coração. E, infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade servem aos ídolos em seus corações. Assim, quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo, quando prioriza a reputação pessoal, quando busca o prazer como o seu bem maior, quando nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego aos bens materiais. Olha só tendências, situações que mostram a idolatria no coração de um homem. Ao contrário dessa postura, a fim de não pecar, somos advertidos a guardar a palavra de Deus em nosso coração. Salmo 119. Verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Do que está cheio o seu coração? Encha o seu coração da palavra de Deus. Encha o seu coração das coisas boas de Deus. Porque se o seu coração estiver cheio das coisas boas de Deus, a tua boca falará do que está cheio o teu coração, e você será uma bênção. Terceiro subtópico, a idolatria sexual. A falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade, imoralidade e libertinagem. A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Não se trata apenas da prática do ato imoral, mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito. É o altar da idolatria sexual edificado no coração do homem caído, distante de Deus. Então a adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo, a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia por meio de pecados. A orientação bíblica para escapar desse mal é a seguinte: Gálatas 5,16. Vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Sintetizando esse tópico, a autoidolatria pode se manifestar de muitas formas, inclusive travestida de religiosidade. Para concluirmos, meus irmãos, a corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão resultaram em teorias de autossuficiência, em que a criatura se ergue acima do seu Criador. Ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva seu interesse acima da vontade divina. As consequências são a autoidolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. Irmãos, essa lição é extremamente profunda. Ela é um alerta para nós como igreja, para a nossa vida social. Se esse cenário que nós vivenciamos no dia a dia te causa algum tipo de mal, porque nós cristãos, quando nós falamos com certa eloquência a respeito desses temas, a narrativa atual vai chamar de discurso de ódio. Mas o que nós estamos pregando é o amor às almas. Mas a narrativa faz isso. Ela trabalha para desconstruir as verdades. O que nós estamos fazendo é uma defesa às famílias. O que nós estamos fazendo é uma defesa a princípios bíblicos. Se o homem quiser viver distante de Deus, Deus dá ao homem o direito do livre-arbítrio. E se Deus deu ao homem o direito do livre-arbítrio, jamais nós, como igreja, tiraremos de alguém o direito de escolha. Mas nós não podemos aceitar que privem-nos do nosso direito de pregar aquilo que entendemos ser a verdade. Nós precisamos continuar pregando a verdade, dizendo a verdade. Para nós, a sociedade líquida é passageira.
Para nós, as verdades sólidas são permanentes e nós continuaremos a pregoá-las, nós continuaremos a defendê-las. Esse é o nosso lema, enquanto aqui estivermos. Esta é a nossa bandeira, até que Jesus volte para buscar a igreja. Nosso discurso não é de ódio, nosso discurso é de amor. E se tem um povo que é bom de conviver nessa terra, é o povo crente, são os cristãos, são os servos de Deus. Um povo bom, um povo piedoso, um povo amoroso, um povo que tem amor ao próximo. Então essa narrativa de discurso de ódio é balela. Isso aí não existe. Nós somos cristãos, defendemos a palavra de Deus, queremos viver de acordo com a palavra de Deus. Só queremos que esse direito seja preservado a nós. À noite, 6h30, você está convidado para estar conosco no culto da família. Não perca a oportunidade de vir e trazer a sua família neste culto. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter um domingo abençoado, um almoço em família, e que depois de um descanso à tarde você possa vir no culto à noite, adorar a Deus, entregar sua vida completamente a Ele, servir a Ele com alegria e perceber que estar com Deus não é viver debaixo de jugo algum, mas é viver de forma livre, na esperança da eternidade. Que Deus possa abençoar a sua vida e sua família. Vou fazer uma oração, quero te convidar para fechar os teus olhos e orar juntamente comigo. Querido Deus e eterno Pai, eu te dou graças. Muito obrigado por esses momentos. Muito obrigado, Pai, aleluia, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por colocar em nós uma chama, Pai, a respeito das verdades, dos princípios e dos valores que são, Pai, aleluia, ensinados na Tua palavra. Que nós possamos, como cristãos, defendê-los, Pai, aleluia, em todo tempo e sob qualquer circunstância. Dai-nos coragem. Dai-nos ousadia, capacita-nos, Espírito Santo, não somente a nós, mas a toda a Tua igreja, a todos aqueles que professam o Teu nome, que possam defender essas verdades. Querido Deus, dê um domingo abençoado a nós, a cada família, a cada pessoa que está assistindo esta escola bíblica dominical, que o Senhor possa abençoar e que no culto desta noite todos possam estar presentes, oferecendo a Ti o verdadeiro louvor e adoração, da qual só Tu és digno, bendito eternamente. Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo domingo, fique com Deus, a paz do Senhor.